Olá, amigos do basquete. Mais um vídeo falando sobre Jogos Olímpicos e personalidades do nosso esporte que estiveram lá. E hoje eu estou tendo a grande satisfação de receber meu amigo Hermes Balbino, grande professor, grande preparador físico com uma história fantástica no basquete feminino, né? E campeão mundial em 1994, medalha de prata em Jogos Olímpicos em 1996 e uma quantidade enorme de conquistas aí, tanto nos clubes como nas seleções brasileiras. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preparação, né? Como que ocorreu a preparação das seleções olímpicas femininas em dois momentos, 1992 em Barcelona e 1996 em Atlanta. Dois momentos bem distintos, né? 92, a estreia do Brasil, e 96, uma conquista maravilhosa com a medalha de prata. Hermes, brigadão mais uma vez, hein? Professor, antes de tudo, é sempre um prazer participar das suas aventuras, que são sérias, né? Aqui pelo basquetebol, pela educação física, pelo esporte. Então, eu me sinto muito honrado pelo convite e também por tê-lo como amigo, né? A gente sempre está aí nos movimentos positivos e construtivos, né? Para poder promover o esporte, o basquetebol e lidar da forma séria como o professor trata, né? Isso é muito importante. Então, a gente percebe que tem um propósito muito profundo e sério por trás disso, e para mim é uma honra estar aqui com o professor. Bom, Hermes, claro que a gente teria milhões de coisas para abordar, né? A tua história no basquete é muito importante, mas, como eu falei, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Uma questão que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem o que acontece nos bastidores, né? Os obstáculos, as dificuldades. Falasse um pouquinho sobre a preparação dessas equipes para os Jogos Olímpicos. Como eu falei, foram dois momentos diferentes, né? O Brasil estreando em 1992, depois de inúmeras tentativas, né? Inúmeras desclassificações em torneios pré-olímpicos, né? Finalmente a gente conseguiu chegar. E depois, 1996, o Brasil já chegando com um status completamente diferente por conta de ter sido campeão mundial em 94. Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre cada uma dessas situações. Bom, vamos lá. São duas histórias assim, bem diferentes, embora os grupos fossem muito próximos, né? A base era muito próxima também, tanto de 92 quanto de 96. No entanto, né, o contexto era muito diferente. Em 92, nós participamos do pré-olímpico e tinha. Eu vou só abrir um parênteses aqui, né? Se a gente for chamar cada pessoa que participou desses dois momentos, cada um vai contar uma história que, obviamente, lhe chamou a atenção. Eu também vou, obviamente, procurar estruturar a partir da preparação física e das outras coisas que foram acontecendo no meio disso tudo aí. Em 92, o Brasil vinha de um evento bem sucedido em 91, que foi Jogos Pan-Americanos de Cuba, então vinha com uma certa confiança por um lado, e também uma outra partezinha que desafiava essa confiança, que era a participação que não foi bem sucedida para o pré-olímpico de 88, né, que foi em Singapura, se eu não me engano. Sim. Então, ainda que o time tivesse tido aquela história maravilhosa em 91 em Cuba, que venceu dois times poderosíssimos, né? A própria seleção de Cuba e a seleção americana, que foi com o seu time A, e o Brasil foi lá e venceu no período da classificação para a final. Então, aquilo tudo foi se misturando na preparação, obviamente. Tinha a pressão pela ida aos Jogos Olímpicos, acho que isso aí foi muito dominante nesse caminho todo, né? A gente fez o pré-olímpico lá em Vigo, na Espanha, e foi um pré-olímpico muito duro, né? Tinha os times europeus, times muito bons, tinha times asiáticos, a China participou desse pré-olímpico aí, e para nós, assim, foi um grande desafio, né? O time não começou bem, e foi com alguns tropeços e algumas outras partidas, eu digo, perto de serem memoráveis. Por exemplo, o jogo contra a Austrália foi um jogo
sensacional. Para quem gosta da emoção, foi um jogo danado de momentos, né? O jogo gangorra, uma hora a gente está em cima, outra hora elas estavam, tal. E aquilo foi muito marcante. Inclusive, a Marta teve uma participação muito positiva no final do período normal. Ela empatou o jogo com uma bola de 3 pontos. E aí a gente foi à prorrogação para poder vencer a Austrália. E isso permitiu que o time se posicionasse para uma possível classificação para um jogo final lá, que era contra a Itália, se não me engano, que foi o nosso jogo, para que nós pudéssemos ir para os jogos. No entanto, nós dependíamos, nesse momento, de um resultado positivo da Tchecoslováquia, que ainda era Tchecoslováquia naquele tempo, contra a Austrália. E foi um jogo, cara, assim, muito emocionante e nós já não poderíamos mais fazer nada, porque foi o último jogo da chave de classificação. E eu me lembro muito bem que foi um jogo muito tenso para a Austrália, porque a Tchecoslováquia não precisava do resultado. O técnico, inclusive, administrou lá as substituições, aquela coisa toda. No entanto, a Austrália ela não conseguiu fluir, né, no jogo. Eu me lembro que estava assim, um jogo de uma posição bem atrás de uma das tabelas e tinha uma menina lá da Austrália, ela ia arremessar lance livre, professor, era impressionante, ela tremia com a bola na mão. Então, o time estava muito tenso e a Tchecoslováquia saiu vencedora e o que permitiu que nós fôssemos para disputar com a Itália a vaga para ir lá para os jogos, né? A Tchecoslováquia já estava classificada, como acho que a China também, lá numa outra posição. Enfim, essa foi a nossa passagem. E aí tem uma história muito bacana, né? Inclusive a Maria Helena queria contar melhor do que eu, mas eu me lembro muito bem disso. Enquanto a gente tinha o poder de decidir por nossas próprias mãos jogando, era uma história que estava ao nosso alcance. Quando nós perdemos, acho que para a China no meio disso tudo, não, se não me engano, ou para a Tchecoslováquia, o time foi se complicando na classificação e a gente não podia baixar o ânimo, né? Não podia baixar a temperatura da presença do Brasil nos jogos para poder ganhar os jogos que devia ganhar, inclusive esse contra a Austrália. E a Maria Helena, ela, assim, sabiamente, ela tem muito essa conexão com algo que está para além da quadra, tal. Ela ficava repetindo para todo mundo a todo tempo a última chave do chaveiro que vai abrir o cadeado. E, cara, ela ficava repetindo aquilo lá. Eu falava, pô, ela tá mexendo com todo mundo, tá perturbando, mas tá mexendo com todo mundo, sabe? Foi sensacional, porque realmente o último jogo da chave de classificação foi que nos classificou e que não estava nas nossas mãos. Então foi uma lição maravilhosa, né? Quando a gente fala de persistência até o final, lutar até a última bola, o último ponto, pô, acho que ela foi craque nisso, ela deu um show lá. Aí o Brasil se classifica, foi muito bacana, foi uma alegria total, né? E aí fomos para os Jogos de Barcelona. Infelizmente, eu só participei da preparação, mas não viajei com a equipe, né? É, e torci daqui muito, né, para o time poder fazer um belo papel. E infelizmente nós tropeçamos no finzinho do jogo contra Cuba, que nos daria uma classificação para a semifinal. Agora, o que a gente fala sobre o bastidor dos jogos, principalmente quando a gente fala de treinamento, né, é muito importante manter a mente voltada para qual é o tipo de campeonato que nós vamos disputar, não é? Então, esses eventos são eventos muito curtos, né? Eventos que a gente precisa de uma recuperação muito mental e física de um dia para outro, né? A gente não tinha tempo de assentar, por exemplo, um resultado mal sucedido para poder revigorar o espírito, inclusive, para poder treinar, para jogar contra tal adversário. Então, os adversários são de altíssimo nível, a gente muda constantemente de um dia para outro estilo de jogo. Então, esse nível de adaptação, ele é fundamental, né? E as atletas, elas precisam estar abertas a isso. Quando a gente fala hoje aí sobre a fadiga mental nos eventos, né? A tal da saúde mental, eu acho que está muito conectado a esse tipo de pressão, ao tipo de mudança de estilo de jogo dos adversários, necessidade de vencer, a mídia em cima, né? Que aí vem a preparação para a Atlanta. Então, passando essa história toda, a gente ficou muito chateado, porque não fomos bem-sucedidos na classificação para a semifinal, estava nas nossas mãos, escapou por entre os dedos, e fomos disputar no fim lá, sétimo e oitavo, né? E vencemos a Itália novamente, o time saiu em sétimo lá de Barcelona, com potencial para fazer a semifinal, com certeza.
Aí, o 92, 94 fomos para o Mundial. Aí tem toda a história Hermes, deixa eu só fazer um parênteses. A Vânia Hernandes, falando sobre 92, ela falou um pouco também que talvez uma coisa que pudesse ter também influenciado foi aquela coisa de, pô, chegamos na Olimpíada, né, depois de tanto tempo, tal, e de repente aquela entrada na Vila, todo aquele aparato, toda aquela coisa, aquele glamour, né, de estar numa Vila Olímpica, tal. Você, independentemente do que houve com o Brasil, a gente não pode dizer que foi isso, mas você acha que isso pode realmente interferir na preparação de uma equipe, principalmente uma equipe estreante em Jogos Olímpicos? Professor, eu acredito sim, e até tem um colega nosso aí do treinador, né, do atletismo, inclusive, ele fala muito sobre essa expectativa que se tem em jogos, né? Tem atletas que vão para participar, tem os que vão para competir, os que vão para vencer. Então, Uhum. quando a gente vai para um evento desse, a gente precisa sempre apresentar para o atleta, isso eu aprendi com o tempo também, né? Apresentar as distrações. Que queira ou não, a Vila Olímpica ela é repleta de distração, né? Em todos os níveis, entretenimento, cores, uniformes, pessoas, gente famosa. Só que quem está indo para lá tem que sacar o seguinte, ó, você é uma pessoa famosa, você está aqui como os outros famosos estão. E aquela turma que a gente ia batendo recorde, participando de eventos decisivos, eles estão ali ao nosso lado, a gente come junto com eles, almoça junto, janta junto. Então, quanto menos a gente se distrair com isso e focar no próprio desempenho, sempre melhor. Eu concordo com a Vânia, né? Não acredito, talvez, que tenha sido um fator preponderante. Por quê? Nós estivemos com o jogo contra Cuba na mão. Acho que o professor lembra disso. Até o finzinho ali, estávamos em vantagem de 2 pontos, com a bola na mão para fazer o ataque. O Brasil fez um chute, errou. Cuba pegou o rebote, empatou o jogo, ganhou a prorrogação, né? Então, poderíamos ter fechado ali a participação para a semifinal. E depois, semifinal, aí é uma outra história, né? Como foi o Mundial, né? Como foi o Mundial. Tem que ir com o espírito aberto. Então, realmente, concordo. E em Atlanta nós tivemos essa preocupação, porque nós tínhamos várias atletas muito jovens lá, né? Por exemplo, a Leila, a Alessandra e a Cíntia, né? Que vinham do juvenil. E assim, acho que a marca delas era a ousadia, né? Era o trio sempre junto. Então, nós fomos para o evento lá de Atlanta, já com um corpo diferente por ter participado do Mundial, que também foi um resultado que foi construído durante o próprio campeonato. O Brasil não foi absolutamente com a. Fomos lá para sermos campeões, a gente foi para jogar o campeonato. E o que, que a gente sentia, até por experiência com o Barcelona? Normalmente as meninas, né, eu digo aí capitaneadas pela Paula e pela Hortência, elas já tinham participado de outros eventos, já são conhecidas mundialmente, né? Enfim, tem todo esse espectro de magnitude que nós sabemos que elas têm. As duas, né, elas estavam muito preocupadas com o evento como um todo no Mundial. Então, nós tivemos uma atitude, né, aí em parceria com o Valdir Pagão, principalmente, professor saudoso, né, para focar muito no jogo a jogo, né? Às vezes o pessoal olhava a chave, quem está na nossa chave? Nossa, a Rússia, a União Soviética, a China, os Estados Unidos. Assim. Então, assim, a chave aumentava de tamanho, né? Parece que cada jogo, todos estavam jogando contra nós ali. Então a gente combinou, ó, para o próximo jogo, a gente só fala do nosso adversário próximo. A gente vai focar totalmente a nossa atenção contra essa turma. A gente vai apresentar número, filmagem, seja o que for, só delas, ninguém mais. E assim foi. Então a gente aprendeu muito a evitar distração. Por quê? Tem a imprensa, no Mundial já não teve a imprensa, né? A gente teve pouquíssimas pessoas lá, mas tem o glamour, tem a responsabilidade, aí vira representante da nação e uma série de outras coisas que, na verdade, elas não ajudam, né? Então, nós levamos esse desenho lá para Atlanta de focar no próximo aniversário. Teve uma coisa que foi muito boa antes disso, que foi o Brasil fez 25 jogos antes de ir para Atlanta de altíssimo nível, né? Então, nós enfrentamos seleções, a grande maioria eram seleções que iam participar dos Jogos Olímpicos.
Então, nós fomos nos ambientando com aquele nível de competitividade, não é? Tirando a lição já do Mundial. Jogo a jogo, foco no que a gente está fazendo. As meninas, elas tinham uma coisa muito bacana, né? Elas percebiam que o time deve andar unido em todos os momentos. Ou seja, vai tomar café junto, vai almoçar junto, vai jantar junto, vai... Onde vai, vai junto. Isso foi muito legal, porque elas começam a dividir muito até o estresse da própria Da própria competição, competição. muito tempo longe de casa, a gente fez uma preparação muito longa, muitas viagens, então, e a gente teve um atrativo muito bacana, que a Paula fala muito sobre isso, que foi o filhinho da Hortência. A Hortência tinha acabado de ter o bebê, e essa criança ajudou muito a diluir a fadiga da convivência, não é? Então foi muito legal. Então tudo isso ajudou, e nós chegamos lá em Atlanta pensando nisso. A gente tem que apresentar as distrações para todo mundo. Então a gente tinha 2 dias para vivenciar distrações: restaurante, comida, presença lá de personalidades durante o evento, lojinha de comprar isso, aquilo, treino e vai ver, vai aclimatar. A gente jogou num ginásio, aliás, num estádio, né? Que era um estádio de futebol americano, que era dividido em duas grandes áreas. Uma virou ginásio do basquete, a outra virou ginásio do handebol e da ginástica artística, não é? Então era assim, pô, jogar um negócio enorme que nunca ninguém tinha participado de um evento dentro do lugar daquele tamanho lá. Então a gente vivenciou isso, né? Naquele tempo ainda estava inaugurando os telões, né? Então as repetições de lances polêmicos durante o próprio jogo, isso distraía a jogadora, inclusive não do nosso time, de outros times também. Então a gente foi treinando tudo isso aí, né? Então chegou para os jogos, o time estava muito focado, né? O time estava sabendo o que estava acontecendo. Nós nos juntamos de uma forma diferenciada, a comissão técnica também, Miguel, Sérgio, Valdir, né? O professor Raimundo Donato também. Então foi sensacional. O time fluía objetivamente para conquistar resultados. Então, eu creio que a própria experiência de Barcelona ajudou muito no Mundial e também nos Jogos de Atlanta, né? Então, para nós, isso foi muito marcante. Então, Hermes, aí eu queria abordar um ponto bem específico, né? Que aqui se falou muito, evidentemente, é a questão do Brasil ter chegado numa final, que iria disputar uma final contra o time da casa, que vinha de uma certa forma com o Brasil entalado, porque o Brasil ganhou dos Estados Unidos no Mundial, né? Ganhamos da equipe americana no Mundial, ou não? Ganhamos sim, né? No Mundial, nós ganhamos na semifinal, né? O jogo Na lá, semifinal, exatamente. Tô com o 110, resultado aqui, ó. 107. Tô com o Um resultado aqui, ó. 110-107. jogo histórico. Isso. E aí, como é que foi especificamente essa preparação da equipe para essa final, levando em consideração todo esse histórico e toda uma situação que não deixou de ser uma situação assim muito impactante para todo mundo, né? Para todos nós que Sim, estávamos aqui, para as meninas com certeza, para a própria comissão técnica, porque chegar numa final olímpica não é uma coisa que acontece todo dia, né? Apesar de termos ganho o Mundial, mas uma final olímpica contra um time americano que estava com um nó na garganta, querendo né, trucidar o nosso time. E aí depois você vai me contar uma história que você contou uma vez sobre a questão do ônibus do Mundial e o que aquilo trouxe de consequência para essa final olímpica. nossa. Como é que Vamos foi lá. essa preparação, Hermes? Então, vamos voltar lá para os jogos, né? Durante o evento em si, os Jogos Olímpicos, né, é muito interessante porque no começo tem muita gente, né? Então a vila está abarrotada, aí algumas modalidades vão começando depois e tal. E nós começamos e seguimos nos jogos. Então quem vai perdendo vai voltando, né? Então a gente lembra do transporte, né, dentro da vila, eles vão ficando meio vazios, né, com o decorrer do É, tempo, né, a turma. Então a gente vai falando, ó, vamos ver quem está sobrando aí na turma, é. que tá conseguindo ficar, né, a turma do alto nível. E, poxa vida, graças a gente conseguiu e foi muito bacana. Eu acredito no seguinte.
Nós tivemos vários jogos muito bons, nós fizemos um jogo espetacular contra a Ucrânia na semifinal, eu creio que foi um dos melhores jogos que o Brasil fez na sua história, além do jogo da final do Mundial e a semi contra os Estados Unidos. Foi um jogo plástico, foi um jogo Brasil exuberante na quadra, né? E eu acredito que naquele momento o time meio que se satisfez dessa história de participar de final. Aí nós fomos, né, demos um descanso um pouco maior para as meninas para a final, e aí acredito que a gente deu abriu uma janela que não devia ter aberto, né? Fizemos o meia-culpa depois. É, o assédio foi muito grande com as meninas. Então eu creio que o time deu opa, que legal, a gente está na final. Só que a gente talvez não tivesse incentivado o desejo da chama de ganhar a final, não é? E em meio a isso tudo, aí acho que aí são coisas do contexto, tem essa história do ônibus que eu acredito que foi muito interessante, mas foi é um vetor importante aí, algo que inferiu, né, na final. Quando nós terminamos a nossa participação lá no Mundial da Austrália, no último jogo, os Estados Unidos ficou para premiação, né, no terceiro lugar, até o final do jogo final, e aí teve pódio, né? Brasil em primeiro, lá, Chile em segundo, Estados Unidos em terceiro. E é óbvio que as americanas foram para ganhar o Mundial. Isso era evidente, elas foram lá para só assim, carimbar a imagenzinha que ia ficar atrás da medalha e na base do troféu. Enfim, perderam a semifinal, acho que foi, né, muito chato para elas e tal. E quando nós voltamos para o hotel, que era um hotel onde ficava todo mundo, eu creio que por inabilidade da organização, o nosso time voltou num ônibus em que também voltaram as americanas, né? Era um ônibus, esse meio aí de transporte urbano, né? Muito confortável, por sinal. Aí o nosso time ficou do lado, os americanos ficaram do outro. Bom, o nosso time na felicidade de ter ganho o Mundial, né? Então, as meninas estavam super felizes, brincando, e a gente se divertindo com elas e tal. E naquele tempo tinha muito essa moda aí de dançar aquelas músicas lá do Tchan, Boquinha na Garrafa, aquelas coisas todas. E a gente brincava muito disso, né? De se divertir com essas coisas. As meninas imitavam A, B, C. E algumas começaram a dançar tal das músicas do El Chan no meio do ônibus. E as americanas do outro ladinho lá achando que era um deboche contra elas. Falou, pô, mas é puta arrogância também, cara. Nós acabamos de ser campeões, né? Elas são as terceiras, elas são coadjuvantes naquele momento lá. As protagonistas eram as nossas garotas. Bom, acabou ali, não teve nada ali naquele momento tal. E aí fomos, né, seguimos aí 2 anos e fomos lá para os Jogos de Atlanta. E na véspera da final, estou eu lá com o Sérgio Maronese, né? A gente sempre dá uma passeada para ver o que estava acontecendo, né? Ficar atento se tinha alguma ocorrência. E no hall lá do nosso alojamento, tinha diariamente a exposição de uma revista americana, que é aquela Sports Illustrated, né? É uma revista bonita, tal, então eles colocavam as fotos, tal, as reportagens lá, não tinha internet nesse tempo aí, né? Então era revista impressa ainda. E tinha uma matéria lá com duas jogadoras americanas, eu não lembro quais eram, que elas falavam sobre a final que tinha começado numa viagem de ônibus há 2 anos atrás. Aí a gente achou interessante o título, nossa, elas percorreram os Estados Unidos por 2 anos, né, na nossa mente. Aí fomos ler a reportagem. Aí estava lá, aqui na volta do Mundial, do evento no ginásio, para o hotel. Aí elas contavam a história das meninas dançando no ônibus. Eu falei, Sérgio, olha só o que elas estão criando aqui, cara. Criaram um adversário que não existia, né? E aí foi né, a gente ficou assim muito preocupado com isso tudo. Mas aí veio a imprensa no meio, não ali com a gente, mas com as meninas, chamaram para diversas coletivas, o próprio Miguel, e tal. Diluiu um pouco isso aí, mas eu falei, eu estou preocupado porque isso aí pode se tornar um elemento ativador, motivador, inclusive. E aí a gente sentiu que elas foram. Aí vem uma percepção que é minha,
não é? Talvez não fosse assim, mas eu senti que o time americano estava morrendo de medo de perder para a gente na final. Tanto é, cara, que elas começaram jogando de uma forma que as estatísticas não mostravam, ou seja, elas romperam com o padrão estatístico dos jogos que elas estavam fazendo até então. Então elas começaram chutando de fora, não jogaram dentro e uma série de outras coisas mais. Elas grudaram na Hortência e na Paula, fizeram a marcação box na Paula, inclusive. A ordem era quem deixar a Hortência chutar sai, tanto é que duas delas entravam e saíam, entravam e saíam. Acho que também para cansar a Hortência e tal. E tudo isso aí, assim, eu sempre penso que o desempenho esportivo ele é multideterminado. Não é só uma coisa que é o vetor do desempenho, né? Isso contribuiu, com certeza, para criar o clima para elas, né? Ó, vamos agora, né? Você brincou aí que a história tava, o Brasil estava gasgando na garganta delas lá. Realmente acredito que sim. Tanto é que o próprio Brito, né? O Brito Cunha, que era o presidente da confederação nesse tempo, ele não deixou que nós jogássemos contra elas nesse intervalo dos 2 anos. Exatamente por conta disso, para não ter o estudo, criar surpresa. E a gente, né, até eles deixaram isso muito claro, eles filmaram todos os nossos 25 amistosos para Atlanta, com pedido de permissão para filmagem, foram super éticos, né? Então não foi surpreendente. Então eles tinham o time do Brasil, né, desenhado, traçado, estudado, né, cirurgicamente. Eu creio que para nós, talvez, e hoje, né, no trabalho no esporte, eu acredito muito nisso também. O que está passando do lado está passando do outro, né? Se a gente está ansioso para jogar a final, elas também estavam. Claro, Se a gente lógico. tinha essa dúvida, pô, o que nós vamos fazer? Elas também tinham. Tanto é que elas começaram o jogo de uma forma muito desconfortável. E elas foram construindo o placar durante o jogo. Não foi uma coisa assim, começa 5 minutos e tá tudo Acabou. certo. Não, elas foram construindo o placar. Então, todas essas coisas, né, ajudam muito a gente, puxa vida, na próxima a gente precisa fazer melhor, né? A gente precisa estar mais atento a algumas coisas e, com certeza, eu creio que a geração seguinte, né, já sem a Paula, nos jogos lá de a Paula e Hortência, foi em Sydney. 2000, em Sydney. Sydney. Conquistou o bronze de uma forma muito bonita também, emocionante, Sim. né? Lá num jogo contra a Rússia, né, que venceram no final também. Uma Eu bola da creio, Alessandra, né? poxa, e a Alessandra chora de contar essa história aí. E o que é bonito nisso tudo, né, professor, é que eu creio que depois dos Pan-Americanos, de Cuba e o Mundial mais ainda, os times olhavam de frente para o Brasil, não é? Eu me lembro muito bem lá em Atlanta, nós fizemos um amistoso contra a Rússia, tinha uma moça que marcava a Hortência. Antes que a gente tinha feito um jogo lá, não lembro quando, ela olhava a Hortência de um jeito. Eu sei que lá em Atlanta ela começou a olhar a Hortência de outro jeito. E nós ganhamos da Rússia lá em Atlanta, e eu fiquei sabendo no final do jogo, né, para você ver a história da crença, né, quando a gente se prepara para alguma coisa. Muitas pessoas, tenho certeza, não sabiam disso. Foi a primeira vez que num jogo oficial o Brasil ganhou da Rússia, no feminino. E o Valdir, emocionado, ele veio falar isso pra gente no final do jogo. Aquele jeitão dele, tá todo, Tudo. não sei o quê. Foi a primeira vez na história que o Brasil venceu a Rússia. Mas ele falou emocionado, cara. Eu me arrepio agora de lembrar dessa cena comigo. Verdade. E assim, a gente deve muito à seriedade com que o Valdir levou todo esse tempo, né, quando ele esteve na supervisão das seleções, por conta, sim, do profissionalismo dele, de colocar o conhecimento, de valorizar e validar a ciência dentro do treinamento esportivo, né? Então, assim, foi uma coincidência tão bonita de pessoas interessadas para que o time pudesse fluir jogando, né? A juventude da meninada lá, da Leila, da Cintia, da Alessandra, me lembro muito bem, elas andavam sempre muito juntas, né? E a alegria delas, a ousadia delas, parece que para elas não tinha, assim, não conhecemos essa turma, vamos em frente, sabe? Eu me lembro que a Cíntia, ela deu um toco na Zane Hashua na final do Mundial, assim, por total desconhecimento de quem que era a moça, sabe? Vai lá e respeita até o momento só, daqui para frente somos iguais, né? É isso aí. Então, acho que essa turma ajudou muito o trio Paulo, Hortência e Janete, obviamente, a fluir, a funcionar
e a gente ter os resultados que tivemos. Muito bom. Meu amigo Hermes, como eu falei, o nosso papo dava para fazer não um filme, dava para fazer uma série. Agora está em moda, né? Esse negócio de série na Tem televisão. mais história para contar, muitas mais, né? É verdade, mas o nosso tempo aqui, ele tem um limite. Então, Hermes, eu queria de novo te agradecer por tudo, né? Por todo esse trabalho que você sempre teve, esse cuidado que você sempre teve com o nosso basquete, com o esporte de uma maneira geral. Hoje você está em outra linha, né? Mas sempre voltado para o esporte e agradecer novamente esse papo super legal e eu tenho certeza que o pessoal que vai assistir esse vídeo, os técnicos, professores, muitos passam para os seus atletas, né, para os seus alunos. Eu acho que isso é muito importante. E o objetivo é esse, é mostrar lados diferentes da história, né? Não é só falar da quadra, como marcou, como atacou, quanto porcentagem de arremesso. Isso é uma outra história que a gente procura conhecer de outra maneira. Mas, Hermes, mais uma vez, muito obrigado, obrigado mesmo, e deixo com você aí as últimas palavras. Bom, professor, é sempre muito gostoso contar essas coisas, né? Porque são momentos assim de superação que nós tivemos, aprendemos muito com isso tudo, com a participação de todos e todas, né, que eram responsáveis por aquilo que aconteceu, né, nessa linda história. Perdemos jogos também, né, saímos de situações difíceis. E o mais importante é que a gente tinha sempre a mente aberta para poder aprender com aquilo. E hoje eu agradeço, né, ao professor Dante Rose, que é meu amigo particular também, essa oportunidade que o senhor oferece aí, desculpa, você oferece para Ah, a bom. gente vir aqui contar histórias, né? Acho que isso enriquece muito também os motivos das pessoas continuarem no esporte, né? A gente entender como que isso nos ajuda na nossa vida diária, né? E poder ser protagonista, né, de coisas novas, coisas diferentes, né? Ajudar pessoas também a conquistar seus espaços através dessas experiências de vida, né? Então, eu agradeço a oportunidade, a criação desse espaço aí que você está construindo dentro do mundo digital hoje. Isso para a gente é muito importante. E coloco aí sempre o meu tempo à sua disposição para participar dos seus eventos, que para mim é sempre um sentimento de honra e de gratidão aí por estar sendo convidado para isso. Muito bom. Bom, pessoal, agradecer novamente ao Hermes, papo muito legal, conhecer um pouco dessas histórias, né, que eu acho muito importante, e convidá-los a continuar prestigiando nossos vídeos, né? Tem muita coisa, muito vídeo, muita gente boa, atleta, técnico, preparador físico, dirigente, pessoas que realmente viveram esse evento, que realmente é uma coisa muito legal, uma coisa muito emocionante. Então, muito obrigado aí pela participação. Meu amigo Hermes, muito Grande obrigado, abraço. grande abraço e tocamos em frente, continuamos aí na nossa luta pelo esporte, pelo basquete. Vamos lá.